Bom, então a gente vai fazer primeiro uma espécie de panorama histórico, bem rápido, tá? Aqui é uma síntese para tratar aquilo que é principal do caso, tá bom? Então não pensem que ao você ver esse vídeo, esse estudo, você já sabe sobre o caso. Você tem que ler o caso. O caso tem muitos detalhezinhos que serão conectados com aquilo que você está aprendendo hoje. Aquilo que você vai aprender hoje é concreto, de certa forma. É objetivo, porque é o que está posto já. Mas para você entender o que está posto, o processo que se deu, aquilo que a gente vai falar, você vai precisar ir no livro, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre, né, o homem dos lobos, né? Ou, né, Wolfgang, né? Ou ainda o nome do próprio paciente do Freud, que é um homem russo, né? Ele era russo. É o Sergei, né, Panchev, ou Bankchev, ok? Sergei Bankchev, tá bom? Quem era esse homem? Ele era um aristocrata russo, né, que tinha muitos problemas. Do que o homem dos lobos, o Wolfgang, né, sofria? Então a gente primeiro vai falar, né, sobre os sintomas. Lembrem-se que esses casos, né, que a gente vai revisitar a infância, procuram Freud principalmente da adolescência, da juventude para a vida adulta, né? Aquilo que a gente ouve sobre quando eles eram crianças, a gente ouve a partir da análise freudiana do caso, tá? A análise clínica de Freud do caso, tá bom? Quais eram os sintomas, né, desse homem? O que leva, né, a esse aristocrata, ao Sergei Bankchev a procurar o Freud? Ele sofria, né, de uma espécie de fobia, né? Também ele tinha uma depressão, né? Ele tinha um problema de sono. Veja bem, ele sofria com muitos sintomas, né? Dentre eles esses os principais, tá? Então, o Sergei, ele passava por, eu vou chamar do Homem dos Lobos, que fica mais, né, característico da aula. Então, esse homem, ele passava por muitas questões que eram complicadas para ele, né, que faziam muito mal a ele. O Freud, ele vai tratar desse caso, veja bem, de 1910 até 1914. E a primeira publicação do caso vai ser em 1917/1918, tá? Ok? Olha só que interessante, tá bom? Esse caso aqui é um caso muito interessante. Então ele sofria dessas questões que deixavam ele muito mal, questões que eram muito complicadas, que ele não sabia como lidar. Então esse cara ele vai para Viena procurar o Freud, né? Freud, vou dar o primeiro panorama. Freud começa a atendê-lo, tá bom? Atendendo o Homem dos Lobos, o Freud ele vai, em primeiro lugar, observar como uma espécie de uma pergunta se é uma neurose, se é uma psicose. Freud então determina como uma neurose. Isso fala muito de um processo transferencial forte, intenso, nas palavras do Dunker, extenso também. O que significa é que o Freud ele percebe que há uma grande ligação, um grande processo transferencial, vocês vão perceber, por causa da figura do pai, né, na vida aí do Freud, tá? Na vida do Homem dos Lobos, junto com o Freud, né? Como pai aqui. O Freud percebendo isso, o Freud então dá um ultimato. Qual é esse ultimato? Freud diz assim, cara, a gente vai ter o nosso atendimento até aproximadamente daqui a 2 meses, né? Que 2 meses a gente vai acabar aí o nosso trabalho. Ao fazer isso, o paciente se coloca numa posição, veja bem, isso é subjetivo. Isso foi aquilo que o Freud percebeu que deveria fazer naquele momento. Então, foi uma atitude que levou a uma posição forçada do paciente. Fez com que ele se posicionasse. E ao se posicionar, até o final da análise, né, ele se entendeu, o paciente, como, diz o Freud, né, curado, como alguém que fora tratado. Ok? Isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque ele volta para a Rússia,
tá? Ele volta para a Rússia e lá, né, com a crise que teve, me escapou a data agora. Bom, quando vier eu falo. Com a crise na Rússia que teve, ele perde então todas as suas finanças, todo o seu dinheiro. E o que que acontece? O que que acontece, gente? Ele volta. Ele volta a procurar o Freud. Perceba bem que Freud já teve um bom tempo com ele. Freud trabalhou um bom tempo com ele. Freud então resolve rejeitar o caso. Freud passa o caso para uma das suas discípulas, né, uma outra psicanalista, e que vai olhar para o caso, né, ele volta com os sintomas, veja bem, olha um reposicionamento diante dos sintomas, uma nova forma de sofrer. Freud já tinha trabalhado aquela primeira forma de sofrer, agora ele volta com uma nova forma de sofrer, e essa forma de sofrer, essa discípula do Freud vai dizer assim, não, aqui não se trata de um caso de neurose, aqui se trata de um caso, né, paranoide ou paranoico. Então ela vai se debruçar no trabalho com esse cara para que possa então tratar a paranoia. É tratado, tá? É tratado e ele então para o atendimento com ela. O que acontece é que a gente vai ver que depois de um tempo ele volta a procurar análise e ele vai, até o final da vida, fazendo análise, ok? Na editora Zahar, vocês vão ter uma entrevista, né, nesses tomos das obras freudianas, vocês vão ter uma entrevista do próprio Homem dos Lobos, né? Dizem que é uma entrevista muito bonita, ele falando sobre a psicanálise, sobre aquilo que ele sofreu, aquilo que ele passou, uma entrevista muito bonita, que vale a pena ler, vale a pena dar uma olhada, que ele vai falar sobre aquilo que ele passou e, né, o fato dele estar fazendo a análise até o final da vida, né? Isso é interessante para a gente, muito legal, né? Bom, aqui então está o panorama histórico. Isso aqui é como vai se desdobrando o processo, né, analítico, de sintomático. A gente pode dizer aqui, né, nesse processo simbólico. O Freud ele percebe, né, aquela primeira forma de sofrer como uma neurose, a sua discípula vê como uma paranoia. O Lacan vai dizer, bom, eu vejo isso como um transtorno borderline, tá? Ou seja, gente, por que eu estou escrevendo de vermelho? Ato falho. Era só para destacar ali o panorama, tá? Borderline, né? Que seria uma espécie de estado limítrofe, né? Ou estado limite, né? Aquele estado à beira, né? Aí sempre do desequilíbrio, sempre da desmedida, ok? Desmedida. Bom, isso importa para gente? Agora não muito. A ideia é que veja como essa forma de sofrer, essa forma de manifestação dos sintomas, ao longo do tempo, com diferentes analistas, vão se modificando, vão se ramificando. É como que se um sintoma estivesse aqui, né? Isso é muito legal já para gente, tá? E o posicionamento, esse aqui é o posicionamento 1 do Homem dos Lobos. Esse aqui é o 2. Esse aqui é o 3. O que mudou aqui? Aqui permanece. O que muda é a forma com que ele se posiciona. Cada posição ele enxerga, vou botar até aqui, um quadrado. Cada posição, né, ele vai enxergar o objeto de uma maneira, o seu sintoma de uma maneira, né? E também vai ser observado, né, pelo Freud, pela sua discípula, pelo Lacan, de uma maneira. Show de bola? Isso é muito interessante para a gente. Bom, isso aqui não importa muito, né? O que vai importar é a grande sacada do Freud quando ele é procurado. E agora a gente vai entrar no caso e eu vou trabalhar aqui
só os pontos principais, tá, do texto. E eu quero trabalhar de forma com que você entenda, principalmente, porque, né, homem dos lobos, tá bom? Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa, para que não seja um monólogo, mas seja aqui uma conversa. Vamos lá? Já está com caderno e caneta, é isso aí. É só para mim ou está desfocado? Está desfocado o quadro? Atrasado, mas... O quadro está desfocado, pessoal? Ou eu? Se for eu, não tem problema, não. Eu vou ficar... não. Mesmo que fique focado, não vai ficar tão bonito. Mas o quadro tem que estar focado. Está desfocado o quadro? Me fala aí. Pode ser... Ah, não, eu acredito que seja da caneta. É porque eu escrevo... Esse quadro, essa mesa aqui, é para quem desenha, essas coisas. Então eu não sei muito mexer ainda, entendeu? Tá vendo? Se eu escrever um pouquinho mais assim, não fica tão desfocado, mas se eu escrever assim, ó, como eu estou escrevendo, tá vendo? Fica um pouco mais desfocado, tá vendo? Porque ela responde exatamente como eu escrevo. Isso, às vezes, é um problema, né? Porque ela não corrige. Então, provavelmente é isso, tá? O quadro tá desfocado? Como é que ele tá desfocado? Ele é pelo programa aqui. Eu vou tirar e vou colocar ele de novo. Show de bola? Pera aí. Que esquisito. Vê se assim melhorou um pouquinho. Bom, espero que tenha melhorado. É embaçado. Ainda tá, gente? Vê aí. Dá um feedback aí que pra mim não tá. Ah, eu consigo ver aqui no YouTube. Pera aí. Ah, tá. Olha só. Vai aí na engrenagenzinha e coloca 720, tá? Na engrenagem do YouTube, clique em qualidade e coloque em 720. Provavelmente vocês estão vendo a 360. Por isso que tá bem embaçado, provavelmente. Tá? Normal para mim, isso mesmo embaçado. Então é isso mesmo. Porque para uns está embaçado e para outros não. É justamente por causa da engrenagenzinha, tá bom? É da engrenagenzinha. Vai na engrenagem. Eu não consigo mostrar para vocês, né? Engrenagenzinha da tela do YouTube. Tem uma engrenagenzinha. Clica. Você precisa achar aí a qualidade de vídeo. Deve estar para alguns a 360. Tem que botar 720. Bom? Aí, é isso aí. Show de bola? Isso aí. Sempre quando tiver embaçado, gente, para qualquer vídeo que vocês estiverem assistindo, às vezes a nossa internet não carrega, não faz o buffering tão rápido quanto o vídeo. E aí o que acontece? Ela então reduz a qualidade do vídeo para que você assista sem interrupção. E aí qual é a ideia? Depois o buffering alcança a velocidade que ele precisa. Só que aí já começou baixo. Então, se não tiver no ajuste automático de qualidade, e a maioria das vezes não está, e às vezes demora mesmo a ajustar, você tem que ir na engrenagem. Isso acontece com qualquer vídeo. Já viu o vídeo da televisão, sua Smart TV? Quando você coloca, às vezes a TV demora mais a carregar do que o computador, geralmente, celular. Então o que acontece? Ela, às vezes, quase sempre, vocês vão ver, começa o vídeo um pouquinho embaçado e desembaça. Entendeu? É porque a TV já tem mais essa função de ajustar a qualidade. Show de bola? Então lembrem-se sempre, não só aqui na live, tá em detalhes, mas não só aqui na live, mas como qualquer outra live, qualquer vídeo que você for assistir, lembre-se da qualidade que vocês podem mudar aí. Show de bola? Vamos voltar aqui então. Então, bom, a gente tem esse panorama histórico daquilo que aconteceu com o Homem dos Lobos. Bom, então a gente vai se limitar aqui a 2 sonhos especificamente, né?
na verdade, um sonho e um relato, tá bom? Para que o Freud, então, ele tenha, né, uma ideia de uma história, né, de uma neurose infantil. Vocês vão ver a importância de revisitar, né, esse caso, de revisitar o acontecimento, beleza? Então agora eu vou direto para o ponto, direto para os detalhes. Vocês já têm um panorama histórico, já sabe quem era o Homem dos Lobos, já sabe dos seus sintomas, já sabe que ele passou a vida inteira fazendo análise, já sabe que foram diferentes formas dele se posicionar diante dos sintomas de maneira neurótica, paranoica, para o Lacan, um transtorno borderline, beleza? Mas o que é mais importante é por que disso tudo? Por que aconteceu isso? E a gente vai ver, a gente vai ter uma grande noção simbólica acontecendo aqui. Né, ontem eu estava falando para a tutoria 2, né, desse ano, a turma 2, sobre a gente revisitou, né, a história da psicanálise, mas para isso a gente fundamentou falando sobre a nossa subjetividade, como a nossa vida psíquica, né, ela é simbólica, né? Como a gente representa o mundo para a gente através dos símbolos, símbolos da fala, né? Então, bom, o que acontece aqui? Então, eu quero primeiro trabalhar com um sonho, e a gente vai falar dele agora, que foi um sonho divisor de águas, né? São muitas coisas que acontecem na infância do Sergei, do Bankivtsev, e que vão então formando, né, esses traumas, essas divisões, esses sintomas que vão então aparecer ao longo da sua vida e vão se tornar cada vez mais intensos. Bom, mas aqui a gente vai falar de um dos principais, vamos dizer, lembra da volta do recalcado, né? Um sonho, é uma representação da nossa neurose, né? A gente pode chamá-lo assim também, uma volta do recalcado. Bom, aquilo que ele precisava ouvir. Então, qual é esse sonho, inclusive, que dá nome ao texto? O Homem dos Lobos. Ele sonha que ele está num quarto, deitado na sua cama, e quando ele olha para a janela, ela está aberta. Inclusive, né? Engraçado que eu tenho essa cena muito clara na minha cabeça. Eu não sei se é de algum filme que eu estou remontando, mas desde que eu li o texto, eu enxergo a cena de um jeito. Toda vez que eu falo dela, que eu visito ela, que eu leio ela, a cena na minha cabeça aparece do mesmo jeito. É muito engraçado. Para você deve aparecer de outro jeito, né? Ele está num quarto, ele senta na cama e ele se depara então com a janela aberta. Na janela, ele vai ver do lado de fora, então, uma nogueira, né, uma árvore seca, sem folhas, onde em cada galho, em cada ponta, tinha um lobo. Um lobo, inclusive, branco. Ok? Um lobo branco. E ele vai ficar assim extremamente transtornado, extremamente nervoso pelo fato de que tinha aproximadamente 6-7 lobos, né? E ele vai ficar então assim transtornado, vai ficar nervoso demais com a troca de olhares que ele tem com um dos lobos, uma troca intensa, uma troca, vamos dizer assim, significativa, uma troca estrita, uma troca onde muitas coisas acontecem dentro dele. E ele acorda assustado, ele acorda nervoso, ele chama a sua babá e a babá corre então para acalmá-lo. Deixa eu botar aqui a troca de olhares. Ao contar isso para o Freud, então o Freud ele vai, né, trabalhar esse sonho, principalmente com o Sergei, para poder chegar, né, numa possível interpretação. E a gente tem alguns fatos aqui, alguns fatores que são elementares para a gente poder compreender. Primeiro deles
é de que isso se trata da imagem do pai. Isso não é de maneira aleatória. Quando Sergei era pequeno, ele dormindo no quarto, né, dos pais, ele presenciou uma cena que o Freud vai chamar, isso é um ponto extremamente importante no livro, né, de cena primária, né, ou a fantasia da cena primária, que nenhuma criança passando por ela, que passe por ela, né, deixará de ter algum impacto. Toda criança deixará de ser impactada. Que cena foi essa, Sérgio? Bom, provavelmente é que você está pensando, só que de um jeito um pouco diferente. A fantasia da cena primária, Freud vai chamar isso aqui de urfantasy, tá? A fantasia da cena primária é a fantasia onde esse menino acorda, ele vai ver então o pai em cima da mãe, né, realizando um coito a tergo, né, ou seja, um coito por trás. Ele vai ver aquela cena, um menino, uma criança, onde ele vai ter uma espécie de encontro com algo, olha só, inexplicável. Inexplicável. Algo simbolicamente falando que não pode ser inscrito, não encontra lugar de inscrição na vida psíquica dele. Então, isso, de certa maneira, fica o quê? Suspenso. Então, para poder realocar essa ideia, para poder dar sentido, ele entende o pai como um animal. Ele vai ver o pai, então, como um animal devorador. E engraçado é que, ao longo do texto, vocês vão ver que o pai tinha uma brincadeira de dizer que vou te devorar, vou te comer, vou te morder. Bom, então a gente tem Thomas Hobbes, né? O homem é o lobo do próprio homem, né? É claro que eu estou falando no sentido filosófico barra político aqui, mas eu acho que se aplica também nesse sentido psíquico aqui. Ok, lobo. Ok? Olha só que sacada do Freud. Ao conversar sobre o sonho, eles vão chegando então à ideia de que aquele lobo seria esse pai implacável, devorador, dando sentido a esse coito a tergo, né? Esse coito por trás. Algo animal, algo de potência, algo do pai dominando. Bom, ele vai passar não só por esse processo, quero deixar claro de que por que lobo, né? Talvez fosse uma pergunta que para você estivesse passando em branco. Mas por que não leão? Você não parou para pensar isso? O rei da selva, o rei da potência, a coroa. Por que não outro animal? Um dinossauro? Né? Por que não outra coisa? Bom, aí vem onde vem os detalhes da nossa rotina, da nossa vida. Vocês vão ver que, né, esse menino ele teve um encontro, né, com, lógico, a história da Chapeuzinho, né, vermelho. 2, porque lobos brancos e porque 6 a 7 tem uma historinha, que eu nem lembro o nome direito, que é mais ou menos 7 cordeirinhos brancos? Pois alguém dá uma olhada para mim. 7 cordeirinhos brancos. É um negócio assim. Lobos brancos por volta de 7. Olha aqui. Devorador. Representação do pai. Ok? Cria-se, então, uma fantasia, um processo de explicar aquilo que vinha acontecendo. Isso aqui é a forma do inconsciente se manifestar. Mas como que até então ele lidava com isso aqui? Isso aqui era suspenso para ele. Isso aqui era algo indeterminável, que levava ele a um outro processo traumático, que era da fantasia de castração. Ele se sentia, então, castrado pelo pai.
Ao mesmo tempo identificado, porém castrado, com medo. Acontecem várias coisinhas na vida dele que vocês vão ver. Inclusive, por que no começo eu disse que o Freud, né, ele inclusive tem uma questão se é psicose ou se é neurose, porque a psicose ela é dotada, né, não só de alucinação no sentido da fala, e aí eu quero dizer que a gente pode dizer aquilo que não é também, mas ele alucinava, no sentido de alucinar, no sentido de ver aquilo que não aconteceu, ok? Por que ele sofria dessa alucinação se não era um quadro de psicose? Bom, a gente tem a fantasia de castração. Ele relata, o Homem dos Lobos, uma cena, né? Olha só, ele lembra de uma cena em que ele coloca um dedo numa árvore e era numa... Que árvore era? Não lembro. Essa árvore, então, quando ele tira o dedo, essa árvore arrancou o dedo dele, ficou basicamente assim, só a pele pendurada do dedo, né? E ele ficou castrado. E ele, então, só depois, naquele desespero, coloca o dedo na areia e quando ele levanta, tá ali o dedo de volta. Né? Bom, essa alucinação, diz o Freud, ela tem que ver com a fantasia de castração, com aquela fantasia, né, de medo e impotência diante da figura do pai. Beleza? Tem um outro aspecto, né, um outro sonho, que é aqui o sonho da borboleta, né? Esse sonho da borboleta, então, ele se apresenta para a gente, ele vai dizer que sonhou com uma borboleta, sonhou com... Aí ele dá os detalhes, mas quando ele fala com o Freud, inclusive é o que dá muito pano pro Lacan, tá? Ele vai dizer, então, assim, Freud, eu sonhei com uma espe, né? E aí o Freud vai dizer assim, não, você não sonhou com uma espe, você sonhou com uma vespe. No alemão a gente fala vespe. E aí ele vai dizer assim, mas é porque eu não sei falar muito bem o alemão. É porque eu não tenho muita capacidade assim. Bom, aí o Freud vai dizer, bom, isso, né? Peraí. Só para ficar bonito aqui, ó. O Freud vai falar, mas aqui a gente não fala espe, aqui é vespe. Só que o resto da análise era em alemão. Mas isso foi a forma, diz o Freud, que o inconsciente encontrou através, né, desses nossos deslizes, dessas nossas trocas, muitas vezes forçadas, né, de encontrar a fala, o lugar de fala. E aí, nesse jogo simbólico de palavras, né, através de uma análise apurada, vocês vão ver ao longo do texto, eles vão chegar, então, a uma ideia de que, peraí, o Homem dos Lobos vai dizer, não, a ESP sou eu. É importante dizer, tá? Que isso aqui estava ligado também, a borboleta, bom, primeiro a ideia do abrir e fechar das pernas de uma mulher. Bom, abrir e fechar das pernas de mulher, fantasia, o quê? De castração. Ele teve algumas experiências com a irmã, né, em relação ao órgão genital dele, a genitália feminina. Ele, então, vai ter essa noção de castração, o medo da castração do pai. Bom, ele sonha com a bater de asas da borboleta, com o abrir e fechar das pernas da mulher. Então, ele vai vamos dizer assim, configurando o sonho. E aí ele vai, então, dizer assim, não, a gente está falando de castração, peraí. Ele castrou o V, mas ele castrou o V para poder falar ESP. Bom, o nome dele, ele vai dizer, bom, a ESP sou eu, porque o meu nome é Sergei, acho que é assim que escreve, né? Bankeshiev. Olha só que sacada. No campo da escrita. Bom, a fala está um pouco além, né? Da nossa... só da voz oral. Ok? Então ele vai dizer, bom, o V foi castrado,
para falar de uma fantasia de castração do próprio Sergei Bankivtsev. É difícil falar Bankivtsev, ok? Beleza? Bom, eles vão seguindo, né? Freud para a análise com ele, aí como acontece o processo histórico, vocês já sabem. Já são 18h40, prometi que eu não vou exceder o tempo, beleza? Trabalhamos os 2 a 3 pontos principais do texto que agora ao ler, falamos da cena primária, falamos do sonho, dos sonhos, né, da fantasia de castração e fizemos alguns links detalhados, né, do porquê ele sonhar com uma coisa ou outra, beleza? Falamos também sobre o sintoma, então demos uma grande noção para você que quer ler e que eu te sugiro fortemente, leia o texto.